No próximo capítulo da novela Vale Tudo, Marina decide agir de forma ardilosa, depois de perceber que Maria de Fátima não perde uma chance de se aproveitar de qualquer situação para subir na vida. Ela revela à amiga que Heleninha e Celina entraram em atrito por causa de Esteban, deixando a filha de Raquel ainda mais intrigada com os conflitos internos da família Reutemann. Para alimentar o veneno, Marina coloca um remédio de Celina no chá de Heleninha, simulando embriaguez diante de todos. A artimanha gera cochichos e olhares atravessados durante um jantar, aumentando a tensão entre mãe e filha. Enquanto isso, Ivan conversa com Raquel e deixa claro que não aceitará a proposta de Vilma. Ele demonstra firmeza em seguir seus próprios princípios, ainda que isso signifique romper uma possível vantagem nos negócios. Raquel, preocupada, alerta o namorado sobre os riscos de enfrentar sozinho um inimigo tão persuasivo. Antes de continuar, clique no botão de gostei, se inscreva no canal e comente de qual cidade você assiste a novela. Nos corredores da TCA, Freitas fica intrigado quando presencia Odete se despedindo de Marco Aurélio de forma enigmática, como se escondesse algo grave. Mais tarde, ele compartilha parte de suas impressões com Mário Sérgio, mas acaba levantando suspeitas quando conta que já conseguiu o dinheiro para comprar a casa da mãe. O assessor, desconfiado, começa a vigiar cada passo do colega. Enquanto isso, Marco Aurélio e Leila embarcam com Tiago e Bruno para o evento do casamento. Mário Sérgio, atento, estranha ainda mais a preocupação de Freitas com a viagem do patrão, convencido de que há um segredo perigoso por trás de sua ansiedade. O grande dia chega. Leila e Marco Aurélio se casam em uma cerimônia sofisticada. O vestido da noiva, assinado por Eunice, atrai olhares de empresários da moda e desperta o interesse imediato de uma marca famosa, que enxerga na costureira uma nova estrela do mercado. Mas a festa não termina em celebração. Pouco depois do sim, Marco Aurélio sofre um atentado misterioso. O empresário cai diante dos convidados em choque e é acudido pela própria Leila, que grita desesperada enquanto todos entram em pânico. Maria de Fátima jamais foi de jogar limpo, mas dessa vez sua ousadia ultrapassará todos os limites. Encurralada pelas próprias escolhas e com medo de perder de vez o vínculo com Raquel, ela decide transformar sua vida íntima em espetáculo público. A filha ingrata pega o celular, prepara um cenário improvisado no apartamento de Ana Clara e, com lágrimas ensaiadas e frases calculadas, grava um vídeo bombástico. No material, ela mistura verdades e distorções, fala sobre abandono, sobre a frieza da mãe e sobre como sempre se sentiu preterida em relação a Ivan. Ana Clara, esperta e sedenta por confusão, incentiva cada palavra, orientando os ângulos da câmera e até sugerindo trechos apelativos. O objetivo é claro: viralizar. O vídeo, publicado com uma legenda provocativa, "Quando a mãe esquece que também tem coração", explode nas redes sociais em questão de horas. Perfis de fofoca replicam, blogs comentam, usuários anônimos tomam partido, e logo a hashtag Perdoa Raquel figura entre os assuntos mais comentados. A imagem de Raquel, até então sólida como empresária respeitada e mulher de fibra, começa a ser corroída por uma onda de julgamentos. Ivan é um dos primeiros a ver a gravação e, indignado, mostra tudo Raquel. "Você não pode ignorar isso. Ela está te jogando contra o país inteiro", alerta ele, visivelmente furioso. Raquel assiste em silêncio, o rosto tenso, as mãos trêmulas segurando o celular. A cada frase de Fátima, um misto de dor e humilhação cresce dentro dela. Decidida a não deixar a situação sair do controle, Raquel procura a filha pessoalmente. O reencontro, no entanto, não é nada acolhedor. Fátima, confiante pelo apoio virtual que acredita ter conquistado, encara a mãe com arrogância. "Tá vendo? O Brasil inteiro tá do meu lado. Agora você vai ter que me perdoar", dispara, sem medir as palavras.
Raquel, decepcionada, percebe que a filha não busca reconciliação sincera, mas apenas mais poder e visibilidade. Abalada, a empresária retorna para casa e, a contragosto, aceita o conselho de Bartolomeu e da equipe da Tomorrow, agência responsável por gerenciar sua imagem. Se ela usou as redes, você também precisa usar. Se cale e será engolida. Reaja e pelo menos terá sua versão registrada, argumenta o assessor. Raquel, mesmo relutante, concorda. Nos estúdios da Tomorrow, uma gravação profissional é preparada. Raquel surge diante das câmeras em um cenário sóbrio, vestindo roupas discretas, sem maquiagem excessiva, transmitindo credibilidade. A mensagem, ao contrário da de Fátima, é firme e direta. Ela admite as falhas da relação, mas deixa claro que não compactua com manipulações públicas. Amor não se pede diante de curtidas. Amor se constrói no silêncio e no respeito, declara. O vídeo, publicado em suas redes oficiais, ganha repercussão quase tão grande quanto o de Fátima. A opinião pública se divide. Alguns usuários defendem a jovem, chamando Raquel de dura demais. Outros elogiam a postura da empresária, afirmando que ela mostrou classe diante da exposição da filha. Nos bastidores, a situação se complica ainda mais. Odete Reutemann, sempre atenta a cada movimento de Raquel, usa o episódio como munição para desestabilizá-la no mercado. Se nem a própria filha a respeita, por que os investidores deveriam? Dispara a bilionária em uma reunião, plantando dúvidas sobre a confiabilidade da rival. Enquanto isso, Ana Clara aproveita a visibilidade do caso para se promover. Em entrevistas discretas, ela se apresenta como amiga íntima de Fátima e passa a dar declarações envenenadas, insinuando que Raquel sempre tratou a filha com indiferença. Eu vi com meus próprios olhos o sofrimento dela, dramatiza, ganhando espaço em colunas de fofoca. A pressão cresce. Raquel tenta manter a calma, mas começa a sentir os efeitos da crise em sua vida profissional. Contratos atrasam, fornecedores hesitam, clientes questionam. Ivan, fiel à namorada, se torna ainda mais protetor, mas também sente a tensão aumentar em casa. Ela não vai parar, Raquel, e a cada ataque você fica mais vulnerável, adverte. Fátima, por sua vez, se delicia com a repercussão. A cada nova curtida, a cada comentário de apoio, acredita que está conquistando o território. Mas nem tudo é apoio. Vozes críticas surgem, chamando-a de oportunista, acusando-a de manipulação emocional e até lembrando antigas falcatruas da jovem. Os comentários dividem sua própria base de seguidores, transformando o caso em verdadeiro campo de batalha virtual. A tensão aumenta quando uma nova reviravolta acontece. Um trecho cortado do vídeo original de Fátima é vazado, mostrando Ana Clara instruindo a amiga sobre o que dizer. O público passa a questionar a autenticidade do desabafo, e a confiança em Fátima balança. Mesmo assim, a jovem não recua. Pelo contrário, prepara novos ataques, convencida de que só assim conquistará de vez o espaço que deseja, nem que para isso precise destruir a própria mãe. A divulgação do trecho em que Ana Clara aparece orientando Maria de Fátima causa um verdadeiro terremoto. Internautas começam a postar comparativos entre a versão publicada e os bastidores vazados. A hashtag muda rapidamente de tom. Teatro de Fátima sobe nos Trending Topics, colocando em xeque toda a encenação. Ana Clara tenta minimizar, afirmando que apenas organizou as ideias da amiga, mas as imagens falam por si. A confiança do público oscila e muitos passam a enxergar a filha de Raquel como manipuladora. Ainda assim, parte da audiência insiste em defender a jovem, argumentando que, mesmo ensaiado, o desabafo teria fundamento. A guerra digital fica cada vez mais polarizada. Raquel observa tudo em silêncio, mas no fundo sente uma pontada de alívio. A máscara da filha começa a cair diante dos olhos de todos. Bartolomeu, ao lado dela, reforça.
Esse contra-ataque não precisa vir de você, Raquel. O próprio público já está começando a desmascará-la. Espere e verá. Enquanto isso, Ivan se irrita ainda mais. Ele procura Fátima para exigir que pare com o espetáculo, mas a vilã não se intimida. Você tem medo de quê? Que a Raquel perca o posto de santa? Pois eu vou mostrar para o mundo quem ela é de verdade, dispara, com um sorriso venenoso. Ivan, tomado de raiva, sai batendo a porta. A repercussão chega até os corredores da Tomorrow. Funcionários cochicham nos bastidores e alguns clientes importantes ameaçam rescindir contratos com a Paladar. A equipe de comunicação se desdobra para conter a crise, mas o estrago já é grande. O nome da sua mãe virou meme. Fátima conseguiu o que queria, comenta um executivo em reunião. Odette Reutemann, por sua vez, aproveita o caos para intensificar seus ataques. Em um jantar reservado, ela ironiza. Raquel não precisa de inimigos. A própria filha faz o serviço com mais eficiência do que qualquer concorrente. A tensão chega ao ápice quando Raquel é surpreendida em público por jornalistas que a questionam sobre o abandono da filha. Cercada por câmeras, ela respira fundo e responde: sei que cometi erros, mas não admito que transformem minha vida em espetáculo. O que minha filha procura, infelizmente, não é perdão, é palco. A declaração viraliza, reacendendo o debate e dividindo ainda mais opiniões. A virada inesperada acontece quando surge uma nova bomba. Um jornalista decide entregar prints de conversas em que ela planeja usar a própria mãe como escada para alcançar fama e dinheiro. O material cai nas mãos de Mário Sérgio, sempre à espreita de escândalos, e em pouco tempo se espalha pela internet. Diante da exposição, Fátima tenta negar, mas os prints são claros demais. A jovem se vê encurralada pela mesma ferramenta que usou para atacar a mãe, as redes sociais. Ana Clara, percebendo o barco afundar, começa a se afastar discretamente, temendo queimar sua própria imagem. Raquel acompanha cada novo desdobramento com cautela, sem ceder ao impulso de comemorar. Para ela, nada é motivo de triunfo, pois o preço é alto demais, a destruição pública da própria filha. Ivan, por outro lado, enxerga nisso uma oportunidade de mostrar a todos quem realmente é Fátima. Agora eles vão ver do que ela é capaz. Nos corredores da Tomorrow, a equipe de comunicação vê uma chance de reverter a crise. A verdade está vindo à tona, e isso pode reconstruir a imagem de Raquel como mulher íntegra, que enfrentou até a própria filha em nome da verdade, defende Bartolomeu em reunião. E assim, a guerra de narrativas entre mãe e filha continua, cada vez mais perigosa, cada vez mais pública, com todos os envolvidos sendo arrastados para o olho do furacão. A vida de Freitas vai virar de ponta cabeça. Acostumado a ser apenas o capacho de Marco Aurélio, o funcionário verá sua trajetória dar uma guinada inesperada ao se apaixonar por Eugênio, o mordomo dos Reutemann. Um sentimento que, à primeira vista, parecia impossível florescer dentro de um ambiente tão tóxico de intrigas, poder e manipulação, acabará se tornando a fagulha que colocará o império de Marco Aurélio em ruínas. Freitas, sufocado pela submissão e humilhações constantes, enxergará em Eugênio não apenas um amor proibido, mas também a chance de se reinventar. Será em meio a olhares trocados nos corredores da mansão e conversas sussurradas na cozinha que ele encontrará forças para pensar alto, trair Marco Aurélio e fugir ao lado do amado. O plano começa a tomar forma quando Marco Aurélio intensifica sua pressão sobre Freitas, exigindo relatórios falsos, transferências ilegais e até favores pessoais que beiram o absurdo. Cansado de ser tratado como um nada, Freitas abre o coração a Eugênio e expõe a ferida. Eu não aguento mais, Eugênio. Esse homem me consome, me usa, me trata como lixo. Eu só queria desaparecer daqui, com você. Eugênio, surpreso com a declaração, hesitará. Ele também vive preso a um sistema de servidão,
sempre na sombra dos Reutemann, obedecendo ordens sem jamais ser visto como alguém de verdade. A ideia de escapar, de largar tudo, começa a soar como um sonho possível. É aí que Freitas lança a proposta ousada: pegar todo o dinheiro desviado por Marco Aurélio e investir numa pousada no Nordeste, recomeçando do zero. Antes, porém, Freitas ainda tentará recorrer a Odete Reutemann. Armado de coragem, ele a procurará para oferecer uma delação premiada em troca de proteção. Contará detalhes de cada esquema montado por Marco Aurélio, revelará como o executivo desviou valores milionários da TCA e apontará nomes de laranjas e empresas de fachada. Mas Odete, fria e pragmática, sequer piscará diante das revelações. Você não passa de um serviçal tentando salvar a própria pele, dirá a megera, sem dar importância ao que ouve. Para piorar, Odete ainda humilhará Freitas ao anunciar que pretende promover Consuelo para o cargo que ele almejava há anos. O golpe será devastador. Traído por Marco Aurélio, ignorado por Odete e ridicularizado pela própria posição, Freitas passará a alimentar um ódio surdo que, junto com a paixão por Eugênio, o empurrará de vez para a traição. É nesse momento que entra em cena Mário Sérgio, sempre atento às brechas que a ganância dos outros deixa pelo caminho. O assessor perceberá o estado emocional de Freitas e, com sua lábia venenosa, começará a plantar sementes de revolta. Você tem nas mãos a chave da ruína de Marco Aurélio. Ele pensa que é esperto, mas é você quem movimenta tudo. Se quiser, pode acabar com ele. Seduzido pela perspectiva de virar o jogo, Freitas se deixará cooptar pelo plano de vingança de Mário Sérgio. O assessor, astuto, será o primeiro a sugerir que Freitas se aproveite das transferências secretas e crie um desvio paralelo, acumulando fortuna suficiente para abandonar a vida miserável de empregado e recomeçar com dignidade ao lado de Eugênio. Em cenas de forte carga dramática, Freitas se abrirá com Eugênio. Em lágrimas, dirá que já não suporta viver como escravo da ambição alheia. Falará de seu sonho de abrir uma pousada à beira-mar, longe dos corredores sombrios dos Reutemann. Eu só quero acordar todo dia, olhar para o mar e ver você ao meu lado. Será que é pedir muito, Eugênio? O mordomo, emocionado, será tomado por um misto de medo e esperança. Ele sabe que desafiar os Reutemann é como assinar a própria sentença, mas também entende que o amor é a única chance real de libertação que já lhe apareceu. Enquanto Marco Aurélio comemora suas vitórias momentâneas, sem perceber o ninho de cobras ao seu redor, a sua própria ruína estará sendo tramada no silêncio da noite. Freitas, o fiel escudeiro de anos, passará a desviar pequenas quantias de forma quase imperceptível, abrindo contas secretas e preparando terreno para o grande golpe final. Veremos a relação entre Freitas e Eugênio ganhar força, ao mesmo tempo em que Marco Aurélio começará a sentir os primeiros sinais de que algo está fora de controle. O romance gay, nascido em meio ao ódio e à submissão, se tornará a arma mais poderosa contra o executivo. A derrocada de Marco Aurélio não virá de um inimigo declarado, mas sim daquilo que ele mais subestima, seu próprio capacho. O executivo começará a notar discrepâncias em relatórios financeiros, pequenas diferenças em extratos bancários, transferências que não batem. De início, Marco Aurélio culpará o acaso, acreditando que erros de contabilidade são normais. Mas a desconfiança crescerá à medida que alguns negócios não renderem como o esperado. A paranoia tomará conta do empresário, que passará a pressionar Freitas com olhares duros e cobranças agressivas. Você tem ideia do que está fazendo? Uma falha pode custar minha carreira, gritará Marco Aurélio. Eu sei, doutor, mas está tudo sob controle, mentirá Freitas, enquanto por dentro comemora cada centavo desviado. Enquanto isso, Freitas e Eugênio consolidam seu pacto. Numa cena carregada de emoção, os dois se encontram, iluminados apenas por uma lâmpada fraca. A gente não tem mais volta, Eugênio. Ou a gente vai junto ou morre aqui dentro, dirá Freitas, segurando as mãos do amado. Eu vou com você,
Até o fim, responderá Eugênio, finalmente cedendo ao sentimento que reprimia. O beijo apaixonado entre eles marcará não apenas a consumação do romance, mas o início de uma fuga que promete incendiar os últimos capítulos da novela. Enquanto os dois planejam cada detalhe da escapada, Mário Sérgio observa à distância, satisfeito por ter colocado gasolina na fogueira. Ele sabe que no fim, tanto Marco Aurélio quanto Odete poderão cair juntos se o plano funcionar. E quanto mais sangrar a família Reutemann, mais espaço ele terá para subir no poder. Deixa esses dois pensarem que estão no comando. No fundo, o dinheiro vai me servir também, murmurará o assessor, revelando que até mesmo o romance de Freitas e Eugênio será manipulado como peça de seu tabuleiro. Freitas não se contentará em desviar migalhas. Ele usará documentos confidenciais de Marco Aurélio, falsificará assinaturas e abrirá empresas de fachada. Parte do dinheiro será lavado em investimentos imobiliários no Nordeste, onde já terá reservado discretamente uma casa de frente para o mar, a futura pousada dos sonhos. Cada noite, o plano se desenhará em segredo. Eugênio, nervoso, guardará malas com roupas discretas e documentos falsos. Ele, que sempre viveu de uniforme, começará a experimentar a ideia de uma vida onde possa ser simplesmente ele mesmo. Do outro lado, Marco Aurélio ficará cada vez mais encurralado. Seus negócios irão afundar, contratos evaporar, e até aliados políticos começarão a se afastar. A pressão aumentará quando jornalistas descobrirem que parte da fortuna da TCA foi parar em contas misteriosas no exterior. Odete, furiosa, não hesitará em humilhar o ex-genro. Eu devia ter apostado em outro nome. Você é um incompetente. As palavras da megera o atingirão como facas, e Marco Aurélio, acuado, passará a gritar ainda mais com Freitas, sem imaginar que é justamente ele quem puxa os fios da sua queda. Freitas dará o passo final. Ele organizará a transferência de milhões em uma única noite, usando senhas que o próprio Marco Aurélio confiou a ele ao longo dos anos. A cena será carregada de suspense. Freitas digitando números em computadores, Eugênio vigiando pela janela, ambos com o coração acelerado. É agora ou nunca, sussurrará Freitas, clicando o botão que selará a ruína do patrão. Quando Marco Aurélio acordar no dia seguinte, encontrará apenas silêncio. A conta bancária esvaziada, os documentos sumidos e, para completar, Freitas e Eugênio desaparecidos sem deixar rastros. A mídia noticiará o desaparecimento dos dois com a mesma força que exporá a falência de Marco Aurélio. Jornais e programas de TV sensacionalistas estamparão manchetes. Executivo da TCA traído por funcionário e amante. A revelação de que o romance gay esteve por trás do golpe soará como uma bomba no conservadorismo hipócrita que Marco Aurélio sempre defendeu. O executivo, que tanto se gabava de sua imagem pública, será ridicularizado em rodas sociais e abandonado pelos aliados. E enquanto Marco Aurélio mergulha na miséria, Freitas e Eugênio terão finalmente a chance de viver o sonho no Nordeste. Mas nada virá sem riscos. Os Reutemann ainda existirão. Mário Sérgio terá planos próprios. E a novela promete usar esse romance proibido como gatilho para mexer em todos os tabuleiros da trama. O público verá se o amor será suficiente para sustentar a ousadia dos dois, ou se a vingança dos Reutemann alcançará até as areias mais distantes do litoral nordestino. Eunice sempre foi vista como aquela mulher simples, dedicada à costura, mas que vivia à sombra das grandes figuras da trama. Enquanto Odete Reutemann movia impérios, Marco Aurélio tramava nas salas de reuniões, Raquel lutava contra a vida e Fátima se perdia em suas próprias ambições, a costureira seguia no seu canto. Uma mulher de gestos contidos, coração pulsante e sonhos engavetados, que nunca acreditou de verdade que pudesse ocupar um espaço além da pequena oficina que montara com esforço. Mas os próximos capítulos vão mostrar que até os personagens aparentemente secundários
tem destino grandioso quando o talento é genuíno. Eunice receberá um convite internacional que promete mudar tudo em sua vida e também mexer com a dinâmica de sua família e com os rumos da novela. Tudo começa quando o vestido de noiva de Leila se torna não apenas um traje, mas um acontecimento. A peça, assinada por Eunice, será destaque em uma revista de moda internacional que cobre o casamento luxuoso da Dondoca com Marco Aurélio, realizado sobre um barco no Mar do Rio. Entre flashes, entrevistas e comentários maldosos de convidados, o que mais chamará a atenção será o caimento impecável da seda, os bordados minuciosos e a originalidade do corte. De repente, a mulher que até então passava despercebida se tornará assunto nas rodas da alta sociedade carioca e até mesmo nas páginas estrangeiras. A repercussão será tanta que uma estilista renomada da Itália, radicada em Milão, enviará um representante ao Brasil exclusivamente para conhecer Eunice. A proposta virá carregada de pompa, um contrato de 2 anos em uma das casas de moda mais influentes da Europa. Um convite que não apenas reconhece seu talento, mas também a coloca diante da chance de transformar sua vida, saindo do anonimato para os holofotes internacionais. Eunice, no entanto, ficará em choque. Em uma cena carregada de emoção, ela se abrirá com Bartolomeu, o homem que sempre a enxergou quando ninguém mais parecia olhar. Entre lágrimas e sorrisos contidos, ela confessará sua insegurança. Fizeram uma proposta de trabalho para mim, em Milão. Você tem noção do que é isso? Logo eu, Bartô, eu que passei a vida costurando escondida, sem nunca acreditar que poderia ser reconhecida. Bartolomeu, com aquele jeito doce e firme, será seu maior incentivador. Ele a lembrará de todas as vezes que acreditou no dom dela, das noites em que a viu virar madrugada costurando sem reclamar, e das vezes em que abriu mão de si mesma para sustentar a família. Você sempre foi grande, Eunice. Só estava no lugar errado, cercada das pessoas erradas. Agora o mundo vai descobrir o que eu sempre soube. Você nasceu para brilhar. Enquanto isso, a notícia causará impacto em casa. Bruno, emocionado, perguntará se poderá acompanhá-la nessa jornada. O jovem se mostrará entusiasmado, enxergando na mudança uma chance de também se reinventar longe dos problemas que sempre rondaram a família. Fernanda, por sua vez, reagirá de forma ambígua. Por um lado, orgulhosa de ver a mãe reconhecida. Por outro, insegura com a possibilidade de ficar para trás ou de perder o apoio emocional que sempre teve em Eunice. A cena entre mãe e filha trará à tona uma ferida antiga, a época em que Odete Reutemann tentou comprar o afastamento de Fernanda de Tiago. Foi Eunice quem, com rara coragem, enfrentou a megera, mostrando que, quando se tratava dos filhos, sua força era inabalável. Esse passado retornará como lembrança, reforçando para a filha que, mesmo à distância, ela sempre lutará por sua felicidade. Mas a decisão não será fácil. Eunice começará a refletir sobre tudo o que deixará para trás. O medo de enfrentar uma língua diferente, de se adaptar a uma nova cultura e até mesmo de não estar à altura das expectativas, corroerão sua confiança. Será nesse ponto que Bartolomeu terá papel crucial, insistindo que essa é uma oportunidade única e que jamais voltará. Você pode até sentir medo agora, Eunice, mas um dia vai olhar para trás e se arrepender de não ter tentado. Você tem que ir. É o seu destino. Enquanto Eunice pondera, outros personagens começarão a se movimentar nos bastidores. Odete, sempre atenta a qualquer mudança que possa interferir em suas tramas, verá no crescimento de Eunice uma ameaça silenciosa. A empresária não suportará a ideia de que uma mulher humilde e sem títulos acadêmicos receba reconhecimento internacional, algo que muitas vezes ela negou até a seus próprios aliados. Em conversas recheadas de veneno, Odete deixará claro que pretende sabotar a ida da costureira, espalhando boatos sobre sua falta de preparo e questionando sua capacidade.
Marco Aurélio, por outro lado, não dará a mínima para o sucesso de Eunice, mas se preocupará com a possibilidade de sua esposa, Leila, ser ofuscada pelo comentário geral de que o vestido da noiva foi mais marcante que a própria cerimônia. Isso abrirá margem para novas discussões entre o casal, fortalecendo ainda mais os atritos que já surgem nos primeiros meses de casamento. Aos poucos, Eunice deixará de ser apenas um detalhe na trama para se tornar peça fundamental. Sua decisão de aceitar ou não o convite em Milão será acompanhada com expectativa por todos os núcleos da novela, criando novas tensões e alianças improváveis. Até mesmo personagens que nunca tiveram contato direto com ela passarão a comentá-la, seja por admiração ou por inveja. E no meio dessa reviravolta, uma dúvida ficará no ar. Até que ponto Eunice está preparada para sair da sombra e assumir o lugar que sempre foi dela por direito? O público verá que a trajetória da costureira está prestes a ganhar cores, dramas e conflitos que ninguém imaginava. O destino de Eunice não será apenas sobre moda, mas sobre coragem, reconhecimento e a chance de se libertar de uma vida inteira de invisibilidade. O dilema de Eunice ganhará novos contornos. Depois do impacto inicial com o convite para trabalhar em Milão, a costureira começará a sentir o peso da responsabilidade. Cada palavra de incentivo de Bartolomeu ecoará em sua mente, mas o coração baterá apertado diante da incerteza do futuro. As noites, antes preenchidas pelo barulho constante da máquina de costura, se transformarão em longas madrugadas de silêncio e reflexão. Eunice se verá parada diante de suas próprias criações, como se cada peça costurada guardasse memórias de luta, dor e superação. A ideia de abandonar esse chão conhecido, essa oficina que foi seu refúgio, provocará nela lágrimas discretas. Fernanda, em conversas carregadas de emoção, pedirá que a mãe não se deixe vencer pelo medo. A jovem lembrará que, quando todos duvidaram dela, foi Eunice quem acreditou e deu forças para seguir. Agora, segundo Fernanda, é hora de a mãe aprender a acreditar em si mesma. Esse diálogo marcará uma virada na relação das duas, consolidando um elo de cumplicidade que parecia perdido em meio a tantos conflitos. Bruno, por sua vez, dará um passo além. O jovem começará a pesquisar sobre a vida em Milão, sobre cursos, oportunidades e até mesmo o idioma. Essa atitude emocionará Eunice. Enquanto isso, as intrigas nos bastidores da TCA se intensificarão. Odete Reutemann, incomodada com a repercussão internacional do vestido de Leila, tentará minar a confiança de Eunice por meio de comentários venenosos espalhados em rodas sociais. A megera chegará a insinuar que a costureira não tem preparo para lidar com o rigor da moda europeia. Contudo, suas palavras encontrarão resistência. Algumas mulheres da alta sociedade passarão a procurar Eunice para encomendas exclusivas, ampliando ainda mais sua notoriedade. Aos poucos, a vida da costureira simples se transformará em um verdadeiro campo de batalha. De um lado, a chance de mudar de vida. Do outro, o medo de perder o chão que a sustentou até ali. Entre lágrimas, sorrisos e decisões arriscadas, Eunice mostrará que, mesmo os personagens mais discretos, guardam dentro de si o poder de surpreender. E no momento certo, ela se levantará diante da família, do olhar emocionado de Bartolomeu e da inveja silenciosa de Odete, e fará sua escolha. Uma escolha que não apenas definirá seu futuro, mas também mexerá com o destino de todos ao seu redor. Consuelo ganha cargo de confiança e se torna assessora da presidência. Odete Reutemann mostrará mais uma vez que sua mente afiada e sua capacidade de antecipar movimentos dentro da TCA continuam imbatíveis. Em pé de guerra com Marco Aurélio, seu maior desafeto dentro do conselho, a empresária decide agir estrategicamente e transformar uma funcionária discreta em peça-chave de sua ofensiva, Consuelo.
A decisão não vem por acaso. Odete observa os movimentos do rival e sabe que Marco Aurélio vem conquistando apoios silenciosos entre diretores e investidores. O executivo, que já foi seu braço direito, agora é visto como uma ameaça real à sua hegemonia. É nesse cenário que a mãe de Heleninha percebe que precisa de alguém que possa se infiltrar em espaços que ela, pela posição que ocupa, não consegue acessar. Consuelo, até então uma secretária executiva dedicada, mas sempre subestimada pelos demais, será a escolhida. A mulher de Jarbas, cansada de ser tratada como invisível dentro da empresa, verá sua vida virar de cabeça para baixo ao ser promovida para o cargo de assessora direta da presidência. A nomeação surpreenderá a todos. Até aquele momento, apenas Marco Aurélio contava com um assessor exclusivo, o sempre Servil Freitas, cuja lealdade ao vice-presidente era motivo de piadas nos corredores da TCA. A chegada de Consuelo ao mesmo posto será interpretada como uma declaração de guerra aberta. Se Marco tem um homem de confiança, Odete também terá uma mulher capaz de observar cada detalhe e reportar diretamente a ela. Consuelo, apesar de discreta, sempre demonstrou atenção redobrada em cada reunião, cada contrato, cada movimentação dentro da empresa. Poucos notaram, mas ela sabia de informações que poderiam derrubar executivos inteiros. O que lhe faltava era oportunidade. E agora, pelas mãos de Odete, essa chance finalmente chega. Mas a escolha não está isenta de riscos. Consuelo carrega em seu histórico duas manchas que podem custar caro no futuro. A primeira delas foi quando Odete a colocou para investigar a Paladar, empresa de Raquel. A executiva esperava que sua secretária revelasse cada detalhe, mas Consuelo omitiu justamente a informação mais valiosa, que Celina, irmã de Odete, era sócia fantasma do restaurante. Esse episódio deixou a patroa desconfiada. Odete, mesmo promovendo Consuelo, nunca esqueceu a sensação de ter sido enganada por alguém que julgava submissa. O que a faz manter Consuelo por perto é justamente o cálculo frio. É melhor ter uma funcionária como essa sob vigilância do que deixá-la solta, correndo o risco de ser cooptada pelo inimigo. A segunda sombra vem da vida pessoal. Consuelo nunca engoliu o relacionamento do filho, André, com Aldeide. Mais do que ciúme materno, ela enxerga na relação uma afronta ao passado. Aldeide foi sua amiga íntima, quase uma irmã. Para Consuelo, isso é uma traição impossível de perdoar. Enquanto Odete observa tudo com olhos de águia, Marco Aurélio também não fica parado. O vice-presidente percebe imediatamente a jogada e não esconde o desprezo. Odete está tão desesperada que agora precisa de secretária para segurar a cadeira, debocha ele em uma reunião restrita com Freitas. Freitas, por sua vez, sente-se provocado. Acostumado a ser o único assessor com voz ativa nos bastidores, ele enxerga em Consuelo uma rival direta. A disputa entre os dois não demorará a aparecer, alimentada por cutucadas discretas, relatórios contraditórios e até espionagem velada dentro da própria empresa. Esse clima de guerra fria transformará os corredores da TCA em um campo minado. Cada funcionário passará a escolher lados, e fofocas surgirão a cada intervalo de café. Alguns verão em Consuelo a chance de equilíbrio, outros acreditarão que ela não passa de marionete de Odete. Fora dos escritórios, Consuelo terá de lidar com o drama crescente de sua vida familiar. Jarbas, seu marido, não esconderá a preocupação. Esse cargo vai te colocar na linha de fogo, mulher. Você não conhece a fera que é a Odete. Quem trabalha muito perto dela acaba se queimando. Mas Consuelo, determinada a provar que é mais do que apenas uma sombra, rebaterá com firmeza. Se eu não aceitar, outra vai aceitar. E pelo menos agora eu tenho poder de verdade. Enquanto isso, André viverá o dilema de se dividir entre o amor por Aldeide e a pressão da mãe. Daniela, sua irmã, ficará no meio do fogo cruzado, tentando evitar que a família se desintegre ainda mais. O que ninguém imagina é que Odete, astuta,
pode usar justamente essa fragilidade para manipular Consuelo, lembrando-a constantemente de que um deslize em casa pode comprometer sua posição no trabalho. A ascensão de Consuelo não será apenas uma promoção burocrática. Será uma jogada de xadrez cuidadosamente calculada por Odete, que enxerga na secretária uma peça versátil, ao mesmo tempo escudo e espada. Escudo porque protege a empresária de ataques internos, espada porque pode cortar informações cruciais e repassá-las diretamente à chefe. Veremos Consuelo circulando por reuniões sigilosas, tomando notas que ninguém imagina, arquivando documentos com olhos atentos e percebendo olhares, gestos e cochichos que poderiam passar despercebidos para qualquer outro funcionário. Sua posição discreta a transforma em arma letal. Enquanto os tubarões brigam no conselho, é ela quem nada silenciosamente entre eles, coletando tudo que pode ser usado no momento certo. A notícia da promoção se espalhará como fogo em palha seca. Nos corredores da TCA, comentários atravessarão paredes. Você viu? A Consuelo agora é assessora da presidência, cochicha uma funcionária do setor de marketing. Isso só pode ser provocação da Odete contra o Marco Aurélio, responde outro com um sorriso irônico. Enquanto os boatos se multiplicam, Consuelo passará a sentir o peso da responsabilidade. Reuniões que antes lhe eram vedadas, agora se abrirão como grandes portas, e ela ocupará a cadeira ao lado da presidência. Com uma caneta na mão e um bloco de anotações, terá a sensação de estar segurando dinamite pura. Qualquer palavra dita, qualquer decisão tomada, pode ser usada a favor ou contra. Odete, implacável, se dirigirá a Consuelo em um de seus primeiros encontros particulares. Minha cara, você não foi escolhida por acaso. Quero você atenta, firme e, acima de tudo, leal a mim. Se um dia tiver dúvidas sobre o que deve fazer, lembre-se sempre. O meu interesse é o interesse da TCA. Consuelo engolirá em seco, ciente de que a frase tinha duplo sentido. Estar ao lado de Odete significa receber proteção e prestígio, mas também carregar nas costas a sombra de sua fúria, sempre pronta a despencar sobre quem a decepciona. Ao saber da nomeação, Marco Aurélio chamará Freitas em sua sala luxuosa, batendo a mão sobre a mesa. Você percebe, não é? Odete quer transformar a secretária dela em espiã. Isso não vai ficar assim. Freitas, desconfortável, assentirá. Mas, em silêncio, sentirá o medo de ser substituído, de perder espaço, de se tornar descartável. A rixa velada entre os dois assessores, Freitas e Consuelo, ganhará contornos de guerra suja, feita de relatórios adulterados, informações omitidas e pequenos golpes de bastidores. Em casa, o ambiente será ainda mais tenso. Jarbas a advertirá. Você está brincando com fogo. Primeiro esse problema com o André e a Aldeide. Agora se meter nessa disputa de titãs? Isso não vai acabar bem. Mas Consuelo, obstinada, devolverá com firmeza. Eu não vou passar a vida inteira sendo apenas a secretária invisível. É a minha chance de mostrar que eu também sei jogar esse jogo. Daniela, a filha, será a única a oferecer apoio verdadeiro. Mãe, se é isso que você quer, vá em frente. Mas não se perca no meio desse poder todo. O que Consuelo não imagina é que sua posição logo despertará interesse de outros jogadores. Diretores da TCA, antes indiferentes à sua presença, começarão a sondá-la, oferecendo jantares, presentes e informações valiosas em troca de pequenos favores. A cada oferta, Consuelo terá de decidir se mantém sua lealdade a Odete ou se começa a costurar seu próprio caminho. Veremos Consuelo diante de um dilema impossível. De um lado, a confiança de Odete e a chance de reinar como braço direito da mulher mais poderosa da TCA. Do outro, a destruição de sua vida pessoal. Enquanto isso, Marco Aurélio, astuto como sempre, planejará sua retaliação. O executivo dará ordens a Freitas para investigar o passado de Consuelo,
certo de que encontrará alguma falha capaz de desestabilizar sua rival e minar a confiança de Odete. E no meio desse tabuleiro mortal, Consuelo descobrirá que ser promovida não é sinônimo de ascensão, mas de entrar em uma arena onde cada movimento pode significar sobrevivência ou ruína. Maria de Fátima vai pagar caro por armar contra César e o clã Reutemann. A ambiciosa vilãzinha, que sempre acreditou que poderia manipular os homens ao seu redor, desta vez cairá na própria armadilha. Tudo começará quando César, cheio de rancor acumulado e com sede de revanche, decidir que é hora de dar o troco. Ele chamará Maria de Fátima para uma conversa particular, com aquele tom sedutor e persuasivo que sempre a desarmou no passado. Fátima, eu tenho pensado muito. Acho que você estava certa em algumas coisas. Talvez seja a hora de darmos um golpe juntos. A Odete não precisa saber de nada, dirá o cafajeste, mexendo com as esperanças da jovem. Fátima, como sempre, acreditará facilmente no que deseja ouvir. Seus olhos brilharão de ganância, e ela imaginará mais uma vez que conseguirá arrancar dinheiro do Império Reutemann. Eu sabia, César. Você não nasceu para ser capacho da Odete. Você tem é que se libertar dela e ficar comigo. Juntos ninguém segura a gente, responderá entusiasmada, caindo como uma mosca na teia que ele estava tecendo. A mentira será perfeita. César fará a vilã acreditar que está disposto a trair Odete e se jogar novamente em seus braços. Mas por trás de cada palavra estará o verdadeiro plano: transformar Maria de Fátima em motivo de piada, exposta e vulnerável diante de todos. Será então que César organizará sua armadilha. Ele marcará um encontro em um motel discreto, como nos velhos tempos, e deixará claro que a noite seria apenas deles. Fátima, cega pela vaidade, escolherá seu melhor vestido, sapatos caros, perfume importado e maquiagem impecável, convencida de que está prestes a reconquistar o amante e, de quebra, arrancar alguns milhões da família Reutemann. Chegando ao local, ela se jogará nos braços dele, cheia de sorrisos e poses ensaiadas. Você fez a escolha certa, César. Comigo você não precisa de mais nada. Eu sou a mulher da sua vida, dirá, acreditando no próprio teatro. César, fingindo entrar no jogo, abrirá champanhe, falará palavras doces e a deixará relaxada. No entanto, enquanto ela se arruma no banheiro, ele colocará em prática a parte mais cruel da vingança. Em poucos minutos, desaparecerão do quarto o celular, a carteira, a bolsa, o vestido, as joias e até mesmo a roupa íntima que Fátima deixara jogada sobre a poltrona. Quando ela sair do banheiro, confiante, encontrará apenas o lençol amarrotado sobre a cama. César, cadê você? Onde você se meteu? Perguntará, desconfiada. Mas a resposta será apenas o silêncio. Ela correrá pelo quarto e perceberá com desespero que está sem absolutamente nada. Do lado de fora, César, com um sorriso de deboche, sairá do motel sem olhar para trás. Agora sim, Maria de Fátima vai entender o que é ser feita de idiota, dirá para si mesmo, satisfeito com a própria armadilha. A vilã, em pânico, tentará abrir a porta do quarto enrolada no lençol. Humilhada, se verá obrigada a pedir ajuda para o funcionário da recepção, que mal conterá o riso ao vê-la naquela situação deplorável. Sem celular, sem dinheiro, sem roupa e sem dignidade, Maria de Fátima terá que implorar por alguma coisa para vestir e encontrar um jeito de ir embora dali. No meio da rua, enrolada em lençóis como se fosse uma mendiga, Fátima bufará de ódio, sentindo na pele o peso da vingança de César. Eu vou te destruir, César. Você não perde por esperar, gritará, tremendo de raiva, mas sem forças para mudar a situação. A partir daí, começará uma nova fase na relação entre os dois. Maria de Fátima, que antes achava que tinha César na palma da mão, descobrirá que ele não apenas não a quer mais, como também está disposto a transformá-la em chacota. A jovem, outrora cheia de confiança e charme,
terá que lidar com o sabor amargo da humilhação pública. E para completar a vergonha, César não ficará satisfeito apenas com o golpe no motel. Ele espalhará boatos, de forma calculada, fazendo chegar aos ouvidos da alta sociedade que Maria de Fátima foi pega em uma situação ridícula, abandonada e sem nada para se vestir. Aos poucos, a imagem da vilã começará a ser corroída, e as portas que ela tanto lutou para abrir se fecharão diante dela. O choque será devastador. Fátima, acostumada a manipular todos ao seu redor, perceberá que desta vez foi usada como marionete. E pior, por um homem que ela acreditava controlar. César, com seu jeito frio e calculista, mostrará que pode ser ainda mais cruel do que ela imaginava. A partir desse momento, a vilã não terá apenas que lidar com a humilhação. Terá que se reinventar para tentar se reerguer em um mundo onde todos rirão dela pelas costas. Maria de Fátima não será mais a mesma. A cada encontro com César, sentirá o gosto amargo da derrota. Ele fará questão de ignorá-la em público, tratá-la com desprezo e ainda usar palavras que a ferem como punhal. Você acha mesmo que alguém ainda te leva a sério, Fátima? Depois do papelão que você fez, você não passa de piada, dirá, com aquele sorriso cínico que só ele sabe fazer. A vilãzinha, por sua vez, não ficará de braços cruzados. Mesmo humilhada, jurará vingança. No fundo do coração, começará a maquinar novos planos, buscando retomar o poder que perdeu. Se ele pensa que vai me derrubar, está muito enganado. César vai se arrepender de ter mexido comigo, prometerá a si mesma, com os olhos ardendo de ódio. A notícia da humilhação de Maria de Fátima cairá como uma bomba. A fofoca correrá solta, alimentada pela própria ironia de César, que não perderá a chance de comentar em rodas sociais. Fátima? Ah, coitada! Andou desfilando de lençol por aí, virou atração de motel barato, disparará a ele, arrancando risadas e olhares maliciosos dos presentes. Odete Reutemann, claro, será uma das primeiras a saber, e sua reação será um misto de desprezo e satisfação. A megera, que nunca engoliu as ambições da ex-nora, fará questão de pisar ainda mais. Eu sempre disse que essa menina não passava de uma revista barata. Agora o mundo inteiro já sabe, dirá com aquele sorriso cruel. A situação se tornará ainda pior quando uma funcionária do motel, corajosa e debochada, decidir vender a história para uma revista de fofocas. Em poucas horas, a imagem de Maria de Fátima estampará manchetes. Ex-mulher de Afonso Reutemann é flagrada de lençol em plena madrugada. As fotos, borradas mas reconhecíveis, se espalharão como rastilho de pólvora, atingindo em cheio o ego da vilãzinha. Enquanto isso, César desfrutará da vingança em alto estilo. Em jantares luxuosos com Odete, brindará a sua vitória, mantendo a pose de fiel aliado da megera. Agora ela sabe com quem está lidando. Quem mexe comigo acaba no chão, dirá, orgulhoso. Fátima, arrasada, terá que lidar com a rejeição até mesmo de pessoas que antes a bajulavam. Portas se fecharão diante dela, convites desaparecerão, e amigos de ocasião fingirão não reconhecê-la na rua. A solidão será inevitável. Mas se alguém pensa que Maria de Fátima se dará por vencida, está enganado. No auge da humilhação, ela encontrará forças em seu maior defeito, a ambição. Entre lágrimas e acessos de raiva, jurará que ainda dará a volta por cima. Eu vou me reerguer, nem que seja a última coisa que eu faça. E quando eu voltar, César, você vai implorar de joelhos para eu te perdoar. Prometerá, diante do espelho, tentando se convencer de sua própria força. O destino, porém, lhe reservará um desafio ainda maior. Ao tentar recuperar sua vida, Fátima descobrirá que César já preparou um segundo golpe. Movimentações financeiras suspeitas em seu nome que a deixarão sob investigação. A vilã, que sempre usou a mentira como arma, terá que provar inocência em um terreno onde ninguém mais acredita em sua palavra. A guerra entre César e Maria de Fátima estará apenas começando. Se ele mostrou que pode humilhá-la publicamente, ela mostrará que pode se reinventar na escuridão,
surgindo como uma fênix. Mas até que esse momento chegue, os próximos capítulos prometem trazer mais escândalos, mais lágrimas e mais quedas para a jovem que sonhava em ser rainha, mas que, por enquanto, só conhece o gosto amargo da derrota.